Recebi esse reels da minha amiga Gisele Ferragutti com a mensagem: Oi Flá, olha que ideia legal, vamos fazer para o ano que vem? Ano que vem que nada, vamos testar isso agora mesmo. Achei super legal. Vou testar junto com você. Bem-vindos ao canal. Sabe o que eu vou testar? Essa árvore de Natal. Do jeitinho que tá feito aí, mas eu tenho que confessar que eu fiquei me perguntando, não ia ser bem mais fácil levantar esse cone noturno? Ia, né? Mas vamos fazer do jeito que ela tá mostrando aí e vamos ver juntos se vai ficar realmente até o final da queima da maneira que apareceu aí no vídeo. Seguindo a linha da minha proposta da semana passada de fazer os vídeos sem ter testado antes aqui junto com vocês. Numa proposta mais diferente, em que você vem comigo e entende realmente como que funcionam as coisas na cerâmica, que nem tudo dá certo. E para a gente saber o que dá certo e o que dá errado, a gente testa, experimenta. E geralmente aqui no canal eu mostro para vocês tudo que já foi testado e experimentado. Mas nesse finalzinho de ano mudei um pouquinho. Com a mensagem que eu quero passar aqui. Não é só você que erra. Não é só contigo que dá ruim. É com todo mundo. A gente pode estudar, pode experimentar. E isso ajuda todo o conhecimento, todo o estudo, todo o workshop. Ajuda a gente a conseguir prever algumas situações que vão dar ruim e evitá-las. Mas evitar não significa zerar. Então, vamos à obra. Vamos testar essa árvore e ver se dá certo. A primeira coisa que eu fiz foi arrumar um cone de isopor. E aí eu prendi essa fita no cone para garantir que depois eu consiga puxar, assim, vou saber se vai grudar, como é que eu vou ficar forçando. Então eu puxo com a fita, com esse cordão, e não forço a barra da argila. Então eu vou forrar esse cone com papel, é aqueles papéis assim que o pessoal usa em maca, sabe? Tá até meio grudado aqui. Mas a ideia é que depois eu vou colocar argila em volta e a argila vai grudar no papel e não no cone, então eu vou conseguir desmoldar com facilidade. É importante não grudar o papel no cone, porque se o papel estiver grudado na argila, a hora que eu puxo o cone, ele solta com facilidade, certo? Então, não coloca a fita crepe aqui. Aí eu vou pegar a argila, eu vou usar Grace Clara da Argila e Companhia. A etiqueta saiu, mas tá aqui, ó, Grace Clara. Não tenho muita noção da quantidade, então eu vou abrir uma placa razoavelmente grande. Não assusta não, porque quando você compra argila novinha, ela não vem assim, viu? Esse pacote tá desse jeito, porque é o resto de vários trabalhos que eu fiz, que eu vou borrifando água e vou apertando e guardando no saquinho plástico.
E depois, na hora de usar, eu reidrato e amasso bem, porque assim evita eu ter que reciclar. E, como vocês sabem, é o mesmo sentido dos 5 R's, né? Primeiro a gente reusa para depois chegar ao ponto de reciclar. Amassei bastante, uns minutos, mas para ter certeza que não tem mais bolha de ar, eu corto e dou uma olhada. Ainda tem um pouquinho, ó. Então, vamos amassar mais. Dá uma geral na área de trabalho, deixa ela limpa. Esses restos de argila seco, grudado, pode marcar seu trabalho, grudar depois. Limpa tudo, deixa organizado. Limpa sua mão também. Meu ateliê aqui dentro não tem torneira, não tenho pia. Trabalho sempre com esses potinhos d'água. De ficar batendo assim, a argila grudou no tecido, então eu vou desgrudar ela do tecido. E agora eu vou começar a abrir, iniciando pela guia número 7 milímetros. Se você tem dúvida sobre abrir a placa, dá uma olhadinha no meu canal, esse vídeo aqui. Aqui no meio ainda tá um pouquinho alto e eu preciso baixar mais, só que a umidade da argila tá fazendo com que ela fique grudada no tecido. Então eu vou desgrudar a primeira parte de cima, você pode observar que aqui tá bem grudado, ó, e eu preciso desgrudar. Se você não tem firmeza para fazer este movimento aqui, segurar e a placa ainda tá grudada no tecido de baixo, eu seguro apenas o tecido e viro assim, sem entortar a placa, não tem problema nenhum. Você pode usar 2 discos de madeira. Coloca um disco embaixo, coloca um disco em cima e você vai segurar nos discos, de modo que a placa pode ser virada para um lado e para o outro, sem entortar. Aí você puxa o disco de baixo, tira o disco de cima e desgruda o tecido. O que você não pode fazer com a placa é esse movimento aqui, envergar e puxar a placa, porque isso pode causar empenamento. Desgrudei do tecido de cima, desgrudei do tecido de baixo e vou continuar ainda com a guia 7 para tirar esse acúmulo de argila aqui no meio. Depois que eu girei 360 graus, eu preciso abrir a placa também do outro lado. Primeiro eu vou desgrudar. E agora eu vou baixar para a guia 5 milímetros. E vou fazer o mesmo movimento. Abrir em todas as direções, girando a placa. Agora que eu baixei, tá bem certinho, vamos na caça às bolhas. E para isso, se tiver bolha, eu uso
uma ponta seca bem fininha. Eu não gosto dessas muito grossas não, porque faz um buraco muito grande. Eu gosto dessa fininha. Isso aqui é uma base de caneta que eu grudei com cola uma agulha, um alfinete. Você vai virar a placa e caçar as bolhas do outro lado também. Bom, depois que eu olhei a bolha dos dois lados, eu vou colocar esse disco de madeira embaixo, porque eu não tô confiando muito de cortar o espiral à mão livre assim. E eu também não gosto de cortar com isso daqui, porque eu acho que deixa muita rebarba. Eu prefiro usar uma faquinha. Essa faquinha, ela é feita com serra de arco. Eu corto a serra de arco e passo ela no esmeril e ela fica assim pontudinha. Essa aqui já tá muito velha. Vou colocar em cima de um torno. Tirar o tecido aqui que tá sobrando. Dou uma centralizada nela, né? Tá bom? Muito bem, então agora eu vou cortar o espiral. Esse restinho aqui, ó, de placa, eu vou espirrar água. Dou uma amassadinha e ele vai para o saco, que é aquele começo do vídeo que você viu. Vamos começar. Por baixo e vamos grudando aqui. Já vi que esse fio vai me atrapalhar. Vou grudar ele aqui. Aí aqui começa a emenda. Vou ranhurar. Vou passar... Eu uso tuna, mas se você quiser passar água mágica, barbotina da própria argila, ou água mesmo, certo? E aí a gente vai continuar. Eu vou ranhurar isso aqui. O que já me faz pensar que numa próxima vez, ou na sequência, eu vou ranhurar ela antes de eu enrolar, né? Fica bem mais fácil, né? Aí eu só vou passando a tuna e não tenho o perigo de ter que ficar parando toda hora. Aí eu só venho e aperto, ó, que é chato ficar ranhurando com ela nesse pedacinho aqui, já no cone. Por isso que é bom a gente testar, né? Testa, faz, às vezes a primeira fica meio torta, fica meio troncha, mas aí a gente já vai entendendo o passo a passo e as etapas de cada trabalho e vai criando o nosso jeito de trabalhar. Tem uma coisa que eu vou falar para vocês, isso aí que aparece no vídeo, que como que ela faz com a argila, que ela vai puxando assim para cima, a nossa argila não aguenta muito não, ela vai arrebentar se eu puxar daquele jeito. Então, eu tenho que ir segurando com cuidado e virando com delicadeza, porque senão eu vou ter várias emendas na minha árvore. Ficou bem melhor ranhurar e já passar a água mágica aqui, ó, quando ela tá na posição horizontal. Até que não sobrou muito, né? Agora eu fiquei pensando que seria muito mais inteligente se antes eu tivesse medido o cone, feito uma planificação e feito o círculo, mas eu dei sorte e deu tudo certo. Eu vou colocar aqui em cima, e aí eu tô pensando o seguinte, eu vou testar de deixar essa parte aqui e tentar recortar uma estrela para eu não ter que fazer outra colagem.
Com o pincel e a água mágica, eu vou dar uma repassada nas emendas, principalmente aqui em cima, que é o final, a terminação. E eu vou repassar o pincel em todas as colagens, porque eu tô vendo, inclusive, que tem uns pontos aqui que ele deu uma rachadinha com a virada, mas a argila aguentou super bem. E agora eu vou repassar a água mágica em todas as colagens. Aqui, onde tem essa estria, eu vou passar a tuna, água mágica, o que for, e com a capinha mesmo, ou uma esteca de madeira, eu vou unindo, jogando a argila para um lado e para o outro para tampar. Se ela fosse muito grande, eu poderia até colocar um pouquinho de argila, mas só isso já foi suficiente. Então, eu vou dar uma repassada nela por completo. Eu gostei dessas ondas aqui, uns mais para cima, uns mais para baixo, mas eu acho que na próxima vez eu faria uns espaços maiores, acho que ela vai ficar um pouco mais delicada. Vamos embora. Agora eu vou apertar cada uma das emendas, para ter certeza que tá bem colada. Tô fazendo com o dedo mesmo, para ter certeza que ela tá colada e para sentir, né, como é que ela tá, se ela tá frouxa, se ela tá mole. Então, eu tô apertando e eu tô sentindo que conforme eu vou apertando, eu já consigo também ir dando um formato, assim, olha, ele dá uma baulada, dá um charme, arrastando a argila. Então, eu vou molhar levemente o meu dedo na tuna mesmo, ou na água, se você estiver trabalhando com água, só para ela escorregar, porque o meu objetivo aqui é escorregar. Tô achando ela simpática. Agora eu vou pegar um pouquinho da água, molhei a esponja, mas eu apertei bem a esponja, ó. Tiro o excesso e vou passar a esponja levemente para tirar as rebarbas. Vou pegar essa estrelinha aqui, que é um cortador, e vou tentar cortar aqui. Então, a parte da frente tá recortada. A parte de trás não, porque eu não cheguei com o cortador até o final. Mas eu preciso dar um acabamento. E vou usar aqui para marcar e ao mesmo tempo a madeira, ela tá compactando o corte, que foi até uma parte só. Pronto, acho que o acabamento ficou legal agora. Tá de noite, choveu pra caramba, o dia inteiro hoje, tava meio respingando e agora à noite choveu muito. Tá super úmido, cerca de uns 17, 18 graus. E então eu vou deixar isso aqui assim até amanhã de manhã. Se tivesse quente, seco, eu não arriscaria deixar tanto tempo sozinho. Por quê? O que vai acontecer? Ele vai começar a secar e vai encolher. E aí essa parte que tá encostada no cone, o cone vai oferecer uma resistência e ele pode rachar. Para evitar qualquer problema, essa parte de baixo aqui, ó, para evitar qualquer problema dele encolher e trincar, essa parte de baixo aqui que eu acabei apertando bastante, eu vou cortar. Então aqui eu cortei a parte de baixo. Acredito que já aconteceu com vocês de
fazer uma peça num molde, a gente aperta tanto nessa parte de baixo que começa a trincar a borda. Então, é porque ele tá muito apertado, a hora que começa a secar, ele encolhe, e nesse encolhimento, o molde que tá por dentro oferece uma resistência. Dei uma batidinha aqui, pronto. Agora eu tenho certeza que ele não tá muito apertado aqui embaixo. E eu vou deixar até amanhã de manhã, nesse local que não pega vento, não pega sol, amanhã de manhã, mas bem cedinho, 6 horas da manhã eu já tô aqui no ateliê, e aí eu vou olhar e vou desenformar, porque ele já vai estar firme. Porque agora a argila, ó, tá totalmente maleável. Bom dia. Curiosidade pra ver, né? Tchan. Vamos ver se ela... Nossa, olha esse ateliê recheado, pelo amor de Deus. Será que rachou? Vamos acender a luz aqui. Não rachou. Agora, então, vamos tirar ela do cone, ela já tá firme. Bom, agora ela tá pronta. Eu vou deixá-la em cima de uma plaquinha de drywall, num lugar sem vento, sem sol direto, para ela secar devagar, porque ela tá cheia de colagem, né? E a parte que foi feita a colagem, ela fica mais úmida do que as outras partes. Então, a tendência é haver uma torção, no sentido de que a parte que está mais seca vai secar mais rápido, vai encolher mais rápido, que são as bordas. As emendas vão secar mais devagar. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que deixar ela secar o mais lentamente possível para que a velocidade de secagem aqui das bordas seja a mesma das emendas. Essa é uma peça piloto, a primeira que eu estou fazendo. E quando acontece isso, eu vou prestando atenção na modelagem, nos movimentos, para tentar otimizar as próximas peças que eu vier a fazer do mesmo modelo. Aqui é uma árvore de Natal, mas o princípio serve para uma xícara, para um prato, para uma escultura, porque você vai criando uma metodologia e uma sequência para facilitar e para agilizar. Conforme eu fui comentando com vocês, eu já fui tendo algumas percepções e agora eu vou fazer a segunda, já com essas modificações que eu achei que seriam necessárias para deixar a árvore com um pouquinho mais do meu jeito, do meu estilo. Então, eu vou fazer uma próxima um pouco menor, com essas áreas aqui, cada faixa mais larga, que eu tenho a impressão que ela vai ficar mais harmoniosa, mais agradável, sem tantas informações visuais. Entretanto, a gente sabe que uma peça cerâmica você só consegue mesmo bater o martelo e tirar as conclusões finais depois da queima, porque a sua modelagem tem que combinar, tem que andar de mão dada com o acabamento e com a intervenção que você vai fazer na superfície, seja com engobe, terra sigilata, esmalte, óxido, porque a cor combina com a forma, de maneira que uma ressalta a outra e não quer roubar a cena da outra, minha opinião. Mas então, eu vou deixar essa secando, enquanto eu vou fazer uma outra, e depois no final a gente vai avaliar juntos qual que ficou melhor, ou qual que gosta mais, ou qual que deu mais certo.
Bom, essa daqui, inegavelmente, foi muito mais rápido, não só porque ela é menor, mas também porque alguns passos eu já pude prever e agilizar, como a ranhura, passar a água mágica, a posição do cone, então tudo isso facilitou. E com a peça de cerâmica não é diferente, você faz a primeira, que é a peça piloto, demora muito, e você vai prestando atenção nessas partes, na segunda vai agilizando, na terceira e otimizando cada vez mais o seu processo, para mexer o menos possível na peça, para você não demorar, não ter perigo de estressar a argila e ela responder bem. E eu gostei mais, particularmente, dela com as tiras maiores, mas vamos ver depois de queimado. Então, essa daqui vai seguir o mesmo processo. Eu vou deixar ela endurecer, desmoldar, e depois de seca eu mostro para vocês como que nós vamos proceder. As duas árvores já secaram, estão ótimas, elas estão em ponto de osso, elas estão cruas, tá? Tá vendo? Elas estão bem firmes assim, mas estão cruas. Eu vou fazer a maior somente com óxido de ferro e 0,96. O 0,96 é uma frita. Gosto de usar o 0,96 porque ele é bem mole, assim, ele é bem fundente e ele acaba fazendo com que o óxido de ferro se esparrame um pouco, assim. Mas você pode utilizar qualquer esmalte transparente, qualquer outra frita. E quando você for utilizar óxido, é interessante você experimentar fazer ele assim, um pouco mais grosso, um pouco mais concentrado, um pouco mais diluído, queima e ver o que você gosta. Porque aí, quando você estiver passando como eu tô passando agora, você mais ou menos já tem uma noção do jeito que você gosta, que não tem certo e errado. É o gosto de cada um. Eu vou passar só nas beiradinhas. Na árvore menor, eu vou passar o esmalte, que aí a gente pode comparar, né? Eu vou passar o verde esmeralda da Gaia na árvore inteira. Coloquei 3 demãos do verde e agora eu vou aplicar o pérola. O pérola, quando ele é aplicado em cima do esmalte, ele dá um efeito interessante, assim, parece que ele dissolve o esmalte, ele causa um efeito bem bonito. Só tem um detalhe, lembrando que eu tô trabalhando com a minha peça crua aqui, porque eu vou fazer uma monoqueima, né? Então, eu tenho que dar bastante tempo entre uma esmaltação e outra, para não correr o risco de saturar demais a peça, colocar muita umidade e a peça rachar, tá bom? Então, espera algumas horas entre uma demão e outra, se a sua peça estiver crua, para não correr o risco dela trincar. Agora eu tô bem curiosa com esse monte de colagem aqui, como é que essa árvore de Natal vai se comportar lá no forno. Como esse esmalte, ele causa um efeito, mas ele pode causar um escorrimento. Para mim, eu limpei tudo aqui embaixo, peguei um pires, coloquei uma muratura e eu vou queimar desse jeito aqui, para não correr o risco de escorrer no forno. Então, aqui estão as peças queimadas. Forno elétrico, 1240 graus, foi monoqueima. Foram 10 horas e pouquinho de queima, com um patamar de 10 minutos no final. Eu gostei muito, e aí eu vou analisar com vocês o resultado. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre a técnica. Eu acho que deu um super resultado legal ter feito com
o cone de isopor e ter colocado o fio para puxar realmente mostrou que é eficiente. Também o fato de forrar o cone. Então isso tudo eu acho que foi legal e mostra que são práticas que devem ser utilizadas, que ajudam na modelagem. Eu curti muito o resultado, eu gosto mais assim clean, mais minimalista, né? Aqui lembrando que eu passei o óxido de ferro misturado com um pouquinho de esmalte, o esmalte que é a frita faz o óxido de ferro ficar assim grudado, ele fica levemente brilhante, meio manchado, eu gosto bastante. Pode ver que o acabamento ficou bom, ela não trincou, a argila aguentou bem, né? E esse daqui com o esmalte da Gaia, também gostei bastante, olha que lindo que fica. O detalhe que é aqueles, o pérola dá esse efeito assim mais esbranquiçado e mais esmaecido, eu acho super elegante, tá? Eu sei que no vídeo original as árvores são bem mais coloridas, então se você prefere, se gosta desse estilo, porque assim é o meu estilo, né? Você pode usar essa linha de esmaltes da Meiko, tanto a S quanto essa CG, tá? Eles são esmaltes que dão bastante efeito com pintinhas, assim, tem várias tonalidades, marrom, esse aqui ele dá uns efeitos verdezinhos, esse outro verde também é bem bonitinho, assim, é bem parecido com o original do vídeo que a Gi me mostrou. E esse outro CG aqui, 756, ele dá essas pintinhas, que é muito próximo do que ela usou, mas em tonalidades verdes. Então você pode procurar tanto a linha CG quanto a linha S da Meiko, são esmaltes de 1000 graus, tá? E aí ele tem esses efeitos mais assim, mais marcados, com mais informação. Eu adorei o vídeo, adorei a dica da Gisele, muito obrigada, Gi. E agradeço também a ceramista Heides, da Heides Pottery, que compartilhou esse Reels com a gente, dando essa ideia super legal de fazer as arvorezinhas de Natal. Por isso que é bom a gente compartilhar e continuar nessa corrente do bem da cerâmica. Obrigada e espero que vocês tenham curtido também. Uma boa semana.